Pereira, passamos já à apresentação do projeto Action for Age da Experimenta Design. O projeto é desenvolvido em Portugal pela Fundação Calouste Gulbenkian e pela Experimenta Design. Desenvolve e explora o papel do design face aos desafios e aos condicionalismos dos diversos estratos sociais marcados pelo crescente fenómeno do envelhecimento generalizado da população, tendo em conta o isolamento, a marginalização e a solidão dos mais idosos. Vai ser apresentado por Guta Moura Guedes, cofundadora da Experimenta, Associação para a Promoção do Design e Cultura de Projeto, criada em Lisboa em 1998, que preside desde 2000. É diretora da Bienal Experimenta Design. Atualmente, para além destes cargos, integra o comissariado do primeiro núcleo de programação de l'Agaité, um novo equipamento cultural em Paris, que abre ao público em dezembro deste ano. Participa no programa televisivo As Cidades Visíveis, dedicado a analisar questões e práticas culturais no seio das cidades contemporâneas. Dirige e comissaria diversos projetos expositivos na área do design, exercendo também atividades enquanto consultora. Possui um variado percurso académico que passa pelas áreas musicais, da biologia à arquitetura do design. Doutora Guta. Muito obrigado a todos. Eu não vou, estranhamente, vindo da área do design e da comunicação, não tenho nenhum PowerPoint, nenhuma apresentação, não tenho nenhuma imagem, vou só conversar convosco. Queria, acima de tudo e primeiro, antes do mais, agradecer o convite que foi feito pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa para participar neste seminário que é tão importante e também saudar as minhas colegas numa maioria expressiva feminina, como dizíamos há pouco, aqui da nossa mesa. Eu sinto-me um pouco, uma maioria expressiva é ainda mais bonito, sinto-me um pouco, não é estranha, mas de certa forma é para mim um privilégio estar aqui, mas uma novidade também, porque tendo já ouvido as duas apresentações da Maria Zapata e da Célia Pereira sobre os seus projetos, é notório que as duas instituições foram criadas e as redes são criadas precisamente com um foco inicial na área do empreendedorismo, da luta contra a pobreza, contra a exclusão e da inovação social. Aqui, um pouco ao contrário, vou ter que vos explicar rapidamente o que é a Experimenta e o que é a Experimenta Design, para vos dizer que o nosso percurso foi um pouco o inverso. Nós começámos em 1998 por criar uma associação chamada Experimenta, que é uma associação cultural sem fins lucrativos, mas que opera efetivamente na área da cultura, embora numa área muito específica da cultura, que é o design, e já falaremos sobre a importância do design nestes temas que temos estado a abordar. No entanto, é uma associação que vem realmente de um lado cultural e não de um lado ligado definitivamente às questões da inovação social ou do empreendedorismo. Uma coisa também extremamente importante e que deve ser dita aqui é que a Experimenta Design é uma associação cultural sem fins lucrativos e que não tem nenhum apoio regular ao seu trabalho, ou seja, não há nenhum subsídio regular que apoie a nossa associação. É uma associação muito pequenina que foi criada por um grupo de pessoas da sociedade civil que decidiu juntar-se para fazer um grande evento que é a Experimenta Design, a Bienal que nós produzimos, mas portanto não tem nenhum apoio. Qualquer coisa que nós pensemos em fazer, seja em que área for, ela tem que ser desenhada do ponto de vista conceptual, desenhada em termos de ideia, em termos de concretização, mas também em termos financeiros. Portanto, nós não somos nada nem ninguém sem os nossos parceiros e sem aqueles que vamos desafiando, sejam eles do lado do Estado, sejam eles da área privada ou institucional, para fazerem os projetos connosco. No entanto, desde 99 que estamos sistematicamente a operar em Portugal, começando com esse grande projeto que é a Bienal Experimenta Design e vindo ao longo do tempo, não só fazendo sempre a Bienal em Lisboa e também já a fizemos em Amsterdão, mas a desenvolver uma série de outros projetos que decorrem do facto de aquele que é o nosso grande projeto, a Experimenta Design, a Bienal, produzir muitos conteúdos que depois podem ser rentabilizados noutras frentes. O que é que aconteceu e relativamente cedo? Eu diria que não imediatamente após a primeira edição da Experimenta Design em 99, mas em 2001, 2003. Começou a ser para nós extremamente claro que havia um potencial muito interessante e extremamente rico na área da cultura que não era aproveitado na área da inovação social. Havia como que uma separação entre dois mundos, aquele em que nós operávamos, aquele em que nós trabalhávamos e em relação ao qual nos movíamos, íamos produzindo conteúdos e trabalhos, e a sociedade onde nós estávamos inseridos.
E uma das coisas muito interessantes que o século XXI veio trazer, entre muitas outras, umas difíceis e outras menos difíceis, não é? É esta possibilidade de nós comunicarmos e de nós partilharmos efetivamente informação entre as várias disciplinas, entre as várias pessoas, entre os vários interlocutores, de uma forma muito mais fácil. Portanto, subitamente, territórios onde nós eventualmente não nos movíamos e de uma forma tão confortável foram se tornando muito expressivos e muito visíveis. E, nesse sentido, o que é que nós fomos percebendo ao longo do tempo? Que havia uma competência muito grande nesta área específica do design, e que eu gosto de alargar a área da cultura em geral, sem dúvida, mas diria que o design tem uma propensão para a ação e uma capacidade de concretização que podem realmente ser muito úteis para o futuro da sociedade em geral, e começamos a perceber esse potencial. Como imaginam, e penso que sentiram assim em relação ao vosso trabalho, pelo menos espero que sim, estarmos estáticos ou sem nos estarmos constantemente a atualizar significa normalmente a morte do artista, não é? Portanto, há uma necessidade imperativa de estarmos sempre a querer inovar dentro do nosso trabalho. A Experimenta, até pelo nome que tem essa característica como ponto de partida. Nós estamos sempre, por um lado, a exercer um olhar muito crítico sobre o trabalho que fazemos e, por outro lado, a tentar perceber, em relação àquilo que nós temos nas mãos, como é que pode ser utilizado de outra forma. Quando estávamos a preparar a edição da Experimenta Design de 2009, que teve lugar há poucos meses aqui em Lisboa, fruto, aí está, e há pouco falava-se da importância aqui das redes, fruto, a Experimenta Design tem uma rede internacional muito expressiva, muito grande, fruto de uma coincidência da diretora do British Council na área do design ter passado a ser a diretora do RSA em Londres, que é uma instituição centenária com uma ação muito importante na área social, pertencer ao nosso think tank, a Emily Campbell. Numa reunião em Londres de preparação do programa de 2009, a Emily Campbell lançou-nos o desafio de pensarmos num projeto na área da inovação social. Nós tivemos uma primeira reunião e debatemos o tema do envelhecimento. Portanto, o ponto de partida seria precisamente a temática do envelhecimento e de que forma é que os designers podem ou não contribuir para ajudar, por um lado, a entendermos melhor o que é o envelhecimento à luz do século XXI, que é uma coisa completamente distinta que era há uns meros 20 anos atrás, e depois de que forma é que as competências que esses profissionais têm para poder, depois de saberem o que é que se passa, produzir respostas para as questões principais que o envelhecimento traz para a sociedade atualmente. Discutimos durante uns tempos sobre a metodologia a desenvolver. O RSA tinha já a correr um programa nesse campo aí. Devemos confessar, Portugal está atrasado em algumas frentes, adiantado noutras, como todos os países, aliás, mas nos temas ligados à inovação social e à coesão social e aos temas do envelhecimento, eu diria que há graves problemas em termos de atualização de recursos humanos e em termos de competências. Os ingleses têm um know-how muito bom nesta área e tinham, efetivamente, já no RSA, iniciado um programa que faziam já, penso eu, já desde há 2 anos, em que desafiavam designers para desenvolverem projetos sobre a temática do envelhecimento. Portanto, o que é que nós fizemos? Propusemos aos ingleses, e aí viemos desafiar a Gulbenkian, que fizéssemos um projeto bilateral que iria juntar designers ingleses, designers portugueses, que trabalhariam em separado. Portanto, nós desenvolvemos todo este processo durante um ano só. Tínhamos consciência que tínhamos muito pouco tempo, mas tínhamos também consciência que 2009 seria um ano absolutamente fundamental para nós avançarmos nesta área. Há uma questão, o nosso tema era It's About Time, portanto, era uma questão de tempo, de urgência, de nós assumirmos o nosso interesse na área da inovação social. E então desenvolvemos um sistema em que um grupo de designers, olhando para o contexto inglês, desenvolveu uma série de propostas sobre a temática do envelhecimento. Paralelamente, nós, em Portugal, convidámos 2 designers séniores de 2 universidades que trabalharam com designers portugueses sobre a realidade portuguesa. O que é que isto também permitia? E que foi muito interessante nós sentirmos. O que é ser-se idoso
em Inglaterra, o que é ser cidoso em Portugal. As diferenças culturais, as diferenças de contexto, todas as diferenças que existem naquela Europa que nós dizemos que é algo, que é uma coisa, mas que no fundo é tão segmentada e tão diferente. Portanto, foi também muito interessante do ponto de vista sociológico perceber o que é que falamos quando falamos de envelhecimento no Reino Unido ou em Portugal. Depois destes grupos de designers trabalharem e terem produzido as suas respostas, os seus projetos para a temática do envelhecimento, nós fizemos aqui um workshop na Gulbenkian, onde juntámos os 6 melhores de cada um dos países, onde os colocámos em confronto, apresentaram entre eles os projetos que tinham desenvolvido e depois, porque aí está o lado do pragmatismo e da ação no terreno do design, nós escolhemos um bairro em Lisboa, o bairro da Graça, e então desafiámos esses designers para esquecerem, de certa forma, aquilo que tinham produzido e olharem para um contexto muito específico do bairro da Graça e para os idosos do bairro da Graça e para trabalharem sobre aquele pedaço de Lisboa. Portanto, isso foi feito durante uma semana, foi desenvolvido um projeto muito ligado às questões da memória, às questões da comunicação, às questões da interação social, que depois foi registado num trabalho de vídeo, foi apresentado aqui na Gulbenkian numa sessão de debate, gerou uma exposição que foi visitada por mais de 20 mil pessoas no Lounging Space da Experimenta e ainda um workshop sobre as temáticas que foram abordadas nesse projeto.